Hoje, tudo tão estranho, tudo tão diferente. A porta na frente e um medo por dentro. Medo de sair, de cruzar, de abrir. Medo de existir. Um não querer nem ir nem vir. Medo de enlouquecer. Medo inesperado. Medo do mundo de fora. Tudo tão estranho, diferente. Por fora uma cidade ausente. Por dentro, um vazio e silêncio somente. Reflexo da gente, tanta porta sem abrir, tanta gente sem sair, tanto lugar sem ocupar. Hoje tinha tudo para ser como ontem. Mas a porta, o trinco, o medo, a tranca, o pânico. Porta é dó, mas hoje a tradução é dor. Macro medo, microcosmo. Pânico transforma, pânico transtorna. Porta tranca por fora. Pânico tranca por dentro. Meu nome é Bárbara, tenho 17 anos e a síndrome do pânico veio à tona na minha vida quando eu estava com 16 anos, no começo desse ano. Foram os piores 6 meses da minha vida, eram crises que pareciam AVC, tive 2 crises muito fortes e veio de repente. Do nada chegou as 2 crises, eu não sabia o que era, não sabia motivos e simplesmente acabei descobrindo que eu estava com a síndrome do pânico. Passei 6 meses praticamente dentro do meu quarto, deitada na minha cama. Minha vida era minha mãe, na época meu namorado, e minha cama. Tudo era minha casa, tudo eram eles, eu não queria sair, não tinha vontade. E eu acabei perdendo muita coisa que eu tinha conquistado na vida. Principalmente dentro da igreja, que eu sempre gostei muito de cantar lá. E acabei perdendo tudo. A gente tá com crise de pânico de novo. Tá, senta aí, senta. Porque tá gelado. Eu quero sair daqui. Ah, tá gelado. Senta, fica calmo. Senta. Tá todo mundo aqui, você não tá só, Raíssa. Fica ali na sala, cara. Não, então. Eu vou desmaiar, eu acho. Não, vai não. Quer tocar o sino? Vem, anda. Minha mão tá formigando, eu quero ir Anda, embora. bota um lado. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora, cara, eu não aguento mais. Por favor, deixa a gente. Calma. Senta, senta. Aqui, ó. Vem. Vai pro lugar onde tu se sente melhor. Relaxa. Ó, respira. Vamos na volta lá. Sentir. E eu tava sentindo o coração dele. E na hora que ele começou, ele deu umas 4 ali, o batimento começou a voltar ao normal. Aí ele deve ter alimentado alguma coisa na cabeça que de novo. Você tem que ficar naquela pira ali, cara. A cabeça, você não pode deixar ela... Eu rezava muito para tudo isso passar, eu tinha muito medo, porque além da síndrome do pânico, eu tinha depressão. Então eu tinha vontade de morrer e medo de morrer. Eu tentava me matar muitas vezes. Não tenho a mínima ideia de quantas vezes eu já tentei me matar. E eu simplesmente, depois que eu voltava ao meu normal, eu chorava com medo daquilo ter acontecido. Foi bem difícil, eu passei susto em muita gente que eu gostava e hoje eu tô simplesmente boa, eu não tenho crises. Às vezes dá um pico de adrenalina, mas é porque eu sou um pouquinho exaltada mesmo, bem ansiosa. Eu voltei a ter tudo que antes eu tinha, até mais que eu tinha. Eu voltei a ter lá na igreja, eu canto quase todo dia, eu tô lá todo dia. Meus amigos, foi uma época que eu perdi. Mas aí nisso você descobre os amigos de verdade. Eu tenho 2 amigas que desde sempre estavam comigo e tá até hoje, passaram comigo tudo e agora tá junto comigo sempre. E eu acho que é isso.
Eu acho que a maneira de você se recuperar da síndrome do pânico é se apegando a Deus, é fazendo aquilo que você gosta, é não tendo a paranoia do medo de passar mal ou o medo das pessoas. Eu estava trabalhando numa empresa, tal, em frente ao computador, e comecei a me sentir mal, a boca seca, o coração acelera, eu pensei que eu ia desmaiar, eu comecei a ver umas estrelinhas assim. Para uma pessoa como eu, que só teve gripe na vida, né? Se sentir mal foi um desespero. Eu tenho um medo muito grande de desmaiar, nunca desmaiei, mas o pânico não faz você desmaiar, isso você tem que entender. Aí naquela hora eu me senti sozinho, não sabia o que estava acontecendo comigo, eu fui até o banheiro, tomei uma água, vi se passava, até que eu fui pro hospital com muito medo, não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí o médico deu lá um remedinho que não adiantou quase nada, mas aí a segunda crise foi no banheiro, né? Eu comecei a me sentir mal, aí foi a crise mais forte, que eu fui até parar de novo no hospital, porque não sabia o que estava acontecendo comigo. Foi uma coisa muito ruim, foi um momento mais difícil da minha vida. Até que fiquei uma semana quase sem dormir, sem comer, porque não sabia o que estava acontecendo comigo. Que negócio louco é esse, que medo de enlouquecer, porque a sua mente começa a bombardear de pensamentos dentro do seu cérebro e tal, e você acha que está ficando louco, mas na verdade só é uma coisa biológica, certo? Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e titulado em neuromodulação. Hoje a gente vai começar o nosso vídeo de um jeito diferente. Eu vou atender uma solicitação de uma seguidora da minha página no Facebook. Essa seguidora, ela falou que ela sofre de um transtorno que acomete muita gente, que causa muito sofrimento, principalmente para quem vive nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, que é o transtorno ou síndrome de pânico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e eu vou apontar para vocês especificamente onde, em que área do cérebro que é deflagrada a crise de pânico. Vamos falar sobre como lidar, como tratar isso. E no final do vídeo eu vou ensinar para vocês uma técnica passo a passo bem simples, uma técnica de respiração, que a gente consegue diminuir um pouquinho o nosso tônus ansioso e que todos nós podemos usar para lidar com uma crise de ansiedade. A crise de pânico, ela pode acometer qualquer indivíduo. Tem um estudo dos Estados Unidos, do National Institute of Health, que mostrou que até 1 em cada 4 pessoas vai ter uma crise de pânico na vida, que foi o que aconteceu comigo, numa situação estressante. Algumas pessoas, elas começam a ter essa crise de formas repetidas, e elas ficam entre uma crise e outra com muito medo de ter uma nova crise. É o famoso medo de sentir medo. A crise de pânico é isso, ela é uma crise de medo, uma descarga adrenérgica muito forte frente a um perigo. Só que na crise de pânico, esse perigo não é identificado. Essa área do cérebro é ativada sem um fator externo e isso gera muito sofrimento. Vamos entender um pouquinho em que área que ocorre essa ativação na síndrome de pânico? Eu vou abrir aqui uma apresentação para falar para vocês como que é esse circuito para a gente entender aonde que isso acontece no nosso corpo, ok? Então, vamos ver aqui nessa apresentação como que funciona o circuito do pânico. Aqui, nesse desenho, a gente pode ver que tem um homem e ele está vendo uma ameaça externa que dá medo em todo mundo, que é uma cobra. Quando a gente olha isso, ocorre uma ativação de um circuito que leva a imagem lá para o nosso córtex visual, que fica aqui na parte de trás do cérebro, para a gente entender o que a gente está olhando. Só que ao mesmo tempo, ele ativa uma região aqui no centro do cérebro, essa região aqui um pouquinho mais vermelha, que a gente chama de amígdala. Não é a amígdala da garganta, é uma outra amígdala no nosso cérebro. Essa região é a região que deflagra, sem a gente perceber, uma descarga adrenérgica muito intensa, que faz com que a nossa frequência cardíaca suba e o nosso músculo fique contraído, a nossa respiração fique ofegante. Isso é muito útil para a gente poder enfrentar esse perigo ou fugir dele. Agora, quando isso acontece sem a gente controlar de uma forma inesperada,
é extremamente angustiante. Vamos ver uma outra imagem? Essa outra imagem é de um exame chamado SPECT, que vê o fluxo de sangue no cérebro. Aqui a gente pode ver uma pessoa que não tem transtorno de pânico com uma pessoa que tem transtorno de pânico. A gente vê, ó, nessa área vermelha aqui, que o fluxo sanguíneo naquela região central, que é a região da amígdala, está muito aumentado, ou seja, aquela região está disparando de uma forma muito intensa. E o tratamento, ele visa equilibrar exatamente esse circuito. A gente pode fazer isso com medicações, com terapia, e tem muitos estudos hoje em dia com estimulação magnética. Através de um campo no córtex pré-frontal dorsolateral direito, a gente consegue inibir essa ativação e ajudar a pessoa a recuperar as coisas importantes para a vida dela. Vamos entender um pouquinho uma técnica de respiração que pode ajudar muito. Por que a técnica de respiração ajuda? Porque ela ajuda a equilibrar o dióxido de carbono no nosso corpo e a fazer com que esse centro da ansiedade fique menos ativo. É uma técnica que funciona da seguinte forma. A gente chama isso de respiração diafragmática. Um truque para a gente conseguir fazer isso em casa, treinar, é a gente colocar uma mão aqui no peito e uma outra mão aqui no abdômen. A gente tenta respirar, puxar o ar, levantando só a mão que está aqui na barriga, durante 4 segundos. Vamos lá? 4. E aí eu vou expirar, levando minha barriga para baixo. Sem mexer o peito, durante 6 segundos. Essa técnica ajuda a gente a equilibrar. Dá para treinar isso em casa e quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, a gente tentar fazer essa técnica sozinho, no banheiro, isso ajuda muito. E para outras pessoas que essa técnica não ajudar, vale a pena procurar tratamento porque o transtorno de pânico ele tem uma boa resposta em até 90% dos casos. Olá, meu nome é Geraldo Tomé, eu sou pranoterapeuta e vou fazer uma breve explicação sobre o que é pranoterapia e o protocolo também no caso do síndrome de pânico. O que é pranoterapia? Vamos imaginar que nós temos um corpo matéria e um corpo energético. Esse corpo energético ele é alimentado de pensamentos e sentimentos. Nós temos 11 chakras nesse corpo energético, que equivale, entre aspas, a alguns órgãos físicos. Então nós temos primeiro o coronário, testa, ágina, cardíaco frontal, cardíaco dorsal, na mesma posição, plexo solar frontal, plexo solar dorsal. Nós temos umbilical, meng-meng, sexual, básico e os dois baços, baço frontal e baço dorsal. Todas as nossas doenças físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, mentais, são derivadas do acúmulo dessa energia nos nossos 11 chakras. Então, o pranoterapeuta, o que ele faz? Ele faz uma avaliação energética e, através dessa avaliação, ele tem informações importantes que podem ajudar no tratamento. E ele faz o que além disso? Ele limpa essa energia negativa, projeta energia positiva e estabiliza para ficar com o paciente. Então, isso ajuda muito quando você tira essa energia de medo, de insegurança, ansiedade, pavor. Isso ajuda muito, isso faz parte do protocolo da síndrome de pânico. Então, no caso
da síndrome de pânico, o paciente vai sentindo um bem-estar e uma confiança muito bacana. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um abraço, fique com Deus. Isso. Tenha certeza de uma coisa, não é frescura. A pessoa sofre, é um medo que você não sabe explicar, tal. E é uma coisa muito ruim, então você tem que sempre dar muito apoio para essa pessoa, muito carinho e tal.